Fala pessoal, tudo bem? Bom, aqui uma pequena apresentação, né? Primeiramente minha. Eu sou o professor Lucas Mota, professor de terapêutica, já sou ajudante, já dou aulas na segunda cátedra de farmacologia da UBA já há 1 ano e meio. Há 1 ano eu estou dando aulas particulares, dentro sempre do mesmo ramo, né? De farmacologia, no caso para vocês terapêutica, mas no caso é uma matéria só, né? Sou acadêmico da UBA do 4º ano, se Deus quiser esse ano indo para o quinto aí e indo para a reta final da carreira, que é o tão esperado e o tão sonho de todo mundo, né? Bom, se tiverem alguma dúvida a meu respeito, o que vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, estou à disposição de vocês, com certeza também, sem dúvida alguma, para as aulas, para alguma dúvida dessa aula experimental que a gente vai fazer hoje. E o tema, como vocês estão vendo aí na tela já, a gente vai abordar dois grandes temas que são o princípio, digamos, da farmacologia, né? Que é a farmacocinética e logo abaixo a gente vai ver farmacodinâmica. E por que eu achei interessante trazer essa aula experimental para vocês? Porque são temas que a gente acaba vendo no começo de uma cursada de farmacologia, são coisas assim muito conceituais e que às vezes caem no esquecimento da gente, né? Mas que eu acho que são conceitos importantes, porque à medida que a gente for vendo os distintos grupos de fármaco, a particularidade de cada um, a gente vai ter que usar alguns desses termos. Então, para ajudar vocês a relembrar, a recapitular um pouco do que significa cada coisa, eu achei interessante fazer essa aula experimental, e assim vocês também conseguem ver como eu trabalho, como é que funciona a dinâmica da aula. E já vou avisando vocês também que eu gosto muito, quando a gente fizer as aulas ao vivo, né? Que eu gosto muito da participação de vocês, porque é uma questão de perguntas e respostas, não importa responder errado, enfim, isso com o tempo vocês vão pegando o jeito da aula, mas hoje vocês vão ter, como eles dizem aqui, né, um pantachaço geral de como que funcionaria as nossas aulas. Bom, aqui eu fiz um esqueminha da farmacocinética, o de um significado que ela tem, né? E também em relação ao que se trata a farmacocinética, o que a gente vê quando a gente fala de farmacocinética. Bom, primeiramente, a definição, o que é farmacocinética? Aqui eu já vou avisando vocês que eu gosto muito de trabalhar com um significado das palavras, porque muitas vezes ajuda a gente a entender algum conceito sem precisar ficar buscando ou tentar deixar muito sofisticado. A própria palavra vai nos dizer o que corresponde. Bom, a farmacocinética tem uma palavra que é fármaco, que é droga, uma parte do medicamento, né, digamos, e cinética vem de movimento, então é todo o movimento que esse fármaco, essa droga, vai fazer dentro do nosso corpo, certo? Então é tudo que o corpo vai fazer com a droga, desde o momento que ela ingressa até o momento que ela vai ser excretada, ou seja, que ela vai embora do nosso corpo, certo? E aqui alguns exemplos a gente vai sempre falar com uma comparação da via oral com a via intravenosa, porque digamos que são as mais comuns e são os dois extremos, digamos, né, de administrações que a gente vai ver ao longo dessa aula hoje. Bom, a farmacocinética, o que ela trata principalmente? Ela trata de uma sigla que chama ADME, que significa A de absorção, D de distribuição, M de metabolismo e E de excreção. Pessoal, vocês podem chegar a ver em alguma bibliografia, se vocês pegarem para dar uma repassada, né, nesse começo de farmacologia, vocês podem ver, na verdade, a sigla LADME, com L antes da absorção, digamos. O que significa esse L? Esse L vai significar liberação da forma farmacêutica. Por quê? Vou dar um exemplo muito claro para vocês a respeito de uma cápsula, por exemplo. Uma cápsula geralmente ela vem contendo um gel ou mesmo um pozinho dentro, que é justamente onde vai estar o princípio ativo, que é o próprio ou a droga, que são todos sinônimos. Então a gente vai precisar liberar esse fármaco de dentro dessa forma farmacêutica que era em cápsula, que é como essa película que estava revestindo, né, o conteúdo, e vai precisar liberar para aí sim o fármaco poder ser absorvido, ser distribuído, metabolizado e posteriormente excretado, certo? Bom, mas geralmente a sigla mais comum que a gente vai usar em farmacocinética é falando do ADME. Outra questão também é que no A, além de absorção, vocês podem também falar um pouco da administração. Porque como eu tinha falado já no comecinho, quando a gente começou a ver agora a farmacocinética, né? A gente tem distintas vias de administração, como por exemplo a via intravenosa, intramuscular, intraarterial, subcutânea, sublingual,
a própria via oral. Então a gente tem distintos tipos de vias de administração. E não são todos os fármacos que a gente pode administrar por todas as vias de administração conhecidas. Na verdade, é um número bem reduzido. Por exemplo, dentro da família dos corticoides, que seriam, por exemplo, a cortisona, não são todos os corticoides que a gente pode administrar por via oral e intravenosa ou intramuscular. São poucos o que a gente tem de administração com uma variedade de vias de administração maior, como também tem alguns corticoides que a gente pode administrar, por exemplo, por via intranasal, mas não são todos os corticoides que a gente pode administrar. Então, por isso também é interessante conhecer um pouquinho da via de administração. E a via de administração vai mudar algumas coisas em relação depois à quantidade de fármaco que eu vou ter disponível em sangue. Vai mudar também um pouco do que é a absorção do fármaco, se ele vai se absorver mais rápido, mais lentamente. E, inclusive tem vias que vão pular o passo da absorção. Por quê? Vamos lá, a definição de absorção. Aqui eu deixei um pouquinho, acho que ficou um pouco claro para vocês, que é o fármaco, desde que ele ingressa, a gente considera que a absorção começa desde que o fármaco ingressou no corpo até que ele chega à circulação sanguínea. Por quê? Vamos pegar o exemplo da via oral. A via oral a gente sabe que vai ter todo o caminho do tubo digestivo, vai começar, ou seja, a via oral com certeza vai entrar pela boca, vai passar por todo o tubo digestivo, esôfago, estômago, duodeno, vai chegar no intestino delgado, intestino grosso. Então tudo isso, a gente tem toda essa área para poder absorver o fármaco. E quando vai acabar a absorção, a gente fala assim, bom, ok, a gente não tem mais fármaco para ser absorvido, a gente absorveu toda a quantidade de fármaco que a gente conseguia, a partir do momento que a gente encontra esse fármaco na circulação sanguínea, certo? Então o passo da absorção começa desde que o fármaco ingressou até ele chegar na circulação sanguínea. E aqui a gente já pode comentar a respeito da via de administração, por exemplo, que vai pular a absorção, ou seja, que não vai ter absorção, que por exemplo seria a intravenosa ou a intraarterial. As duas a gente não vai ter esse passo da absorção. Por quê? Como o próprio nome já fala, a gente está administrando o fármaco intravenoso ou intraarterial. Isso quer dizer o quê? Que a gente está colocando o fármaco direto na circulação sanguínea. Então, por isso que a gente não vai ter esse passo de absorção, certo? Bom, aqui eu deixei 3 características para vocês de como que do que o fármaco, as características que o fármaco deveria ter para ele ser bem absorvido, ou seja, para ele se absorver um pouco mais rápido, para ele não ter tantos empecilhos na hora de chegar à corrente sanguínea. Bom, a absorção a gente precisa de um fármaco que seja com alta lipossolubilidade. Por quê? A gente sabe que as membranas biológicas, membranas celulares, são membranas compostos por fosfolípidos. Então, se o fármaco for lipossolúvel, ele consegue, digamos, entrar ali no meio da membrana e passar para o interior celular, certo? Então, não só no interior celular, mas também pode passar entre as uniões das células e já chegar na corrente sanguínea ou no órgão de destino, certo? Então, a gente fala que um fármaco com uma alta lipossolubilidade tem uma boa absorção. Além disso, também o fármaco a gente fala que ele tem que ter um baixo tamanho molecular. Por quê? Com certeza, uma molécula maior é mais difícil passar entre as uniões ou mesmo entre a membrana para poder entrar dentro de uma célula, certo? E o fármaco a gente fala que ele não pode ter carga, ou o fármaco que não tem carga, ele se absorve melhor. Por quê? A gente tem que pensar que a nossa membrana celular, nossa membrana plasmática, já tem uma certa carga ali nela, certo? Então, se o fármaco ele também for cargado, concorda que vai gerar uma dificuldade maior, pode acabar uma carga repelindo a outra e isso vai dificultar a absorção do fármaco, certo? Então tenham sempre em conta que por uma boa absorção do fármaco a gente precisa de uma alta lipossolubilidade, baixo tamanho molecular e o fármaco não pode estar cargado. Essa questão de não estar carregado, a gente pode falar também que o fármaco vai estar não ionizado. Porque se a gente forma íons, se a gente lembra lá de química, se a gente não forma íons, íons é basicamente o quê? Uma molécula a ter carga. Então, se a gente não gera íons, o fármaco ou a molécula vai estar não ionizada e isso é bom para a nossa absorção, certo? Bom, e aqui eu vou até destacar aqui para vocês, a maior absorção é intestino delgado. Por quê? A gente falar que um fármaco ou uma molécula tem uma boa absorção, isso quer dizer que se absorve bem, que passa rápido, mas em relação à quantidade, sempre um fármaco ou qualquer molécula que seja vai se absorver em maior quantidade em intestino delgado,
justamente porque a superfície de absorção vai influenciar, obviamente, vale a redundância, na absorção do fármaco. Ou seja, quanto maior superfície de um órgão a gente tem, maior quantidade a gente vai absorver, certo? Então, por isso que o intestino delgado, como a gente tem 7, 8 metros aí de intestino delgado, a gente tem uma maior absorção em relação à quantidade, maior quantidade de fármaco absorvido, certo? Independentemente de pH, se o fármaco é ácido e o pH do estômago ele é ácido também, não importa. Em relação à quantidade, sempre se absorve mais em intestino delgado. Mas, pessoal, presta atenção. Se a gente estiver falando de uma administração por via intravenosa, por exemplo, a gente já falou que não tem absorção. Então, nesse caso, esse fármaco, ele não importa a absorção em intestino delgado, porque justamente ele não tem absorção. Isso vale mais para uma questão da via oral, por exemplo, certo? Bom, em relação à distribuição, o que é a distribuição de um fármaco? É basicamente a passagem desse fármaco pelos capilares por gradiente de concentração. Basicamente, pensem que esse fármaco ele chegou na corrente sanguínea e ele precisa se distribuir pelo corpo, certo? E depois ele vai ter os lugares onde ele vai atuar na sua biofase, que é o entorno molecular aonde o fármaco vai atuar, certo? Tem os receptores certos, os órgãos, enfim, essa distribuição é o fármaco que chegou na corrente sanguínea a partir da absorção, ele vai ter que se distribuir por todo o corpo para poder chegar no seu órgão branco e na sua biofase para poder gerar o seu efeito e a sua resposta esperada, certo? Bom, vamos lá. Metabolismo. O que significa metabolismo? Metabolismo significa transformação. Então é toda a transformação que o fármaco vai sofrer. Esse fármaco ele pode sofrer uma transformação benéfica, que seria no caso, por exemplo, a gente tem um conceito que a gente fala que existem fármacos que são prodrogas ou profármacos. O que significa isso? É um fármaco que a gente vai administrar para um paciente, só que ele precisa sofrer um metabolismo, ou seja, ele precisa sofrer uma transformação para poder ser ativado, porque na verdade ele estava inativo antes. Um exemplo clássico, que eu acho que muitos de vocês conhecem, um fármaco, que seria o omeprazol. O omeprazol, na verdade, ele é uma prodroga, ele é um profármaco. Ou seja, a partir do momento que a gente ingere o omeprazol, a gente precisa que o fármaco passe por alguma transformação, ou seja, passe por algum metabolismo para poder ser ativado. Geralmente ele se ativa fármacos que são, por exemplo, como o omeprazol, que é um IBP, né, que são os inibidores da bomba de próton. Geralmente esses fármacos se ativam a pH ácido, justamente porque o pH do estômago é um pH ácido, certo? Então, e como eu falei que pode ser benéfica nesse caso, né, para a gente poder ativar o fármaco também, na verdade não seria um metabolismo maléfico talvez, mas seria um metabolismo mais para poder fazer a excreção do fármaco, certo? Que seria talvez ruim para o fármaco porque ele deixa de ter vida, deixa de conseguir atuar. Então é um metabolismo para o fármaco poder ser excretado. Nesse caso, o metabolismo do fármaco, o órgão principal que vai fazer metabolismo no nosso corpo é o fígado. Porém, o fármaco pode se metabolizar no pulmão, como por exemplo fármacos que geralmente a gente administra por via inalatória, já seja um anestésico ou mesmo um corticoide inalatório. Geralmente tem uma boa porcentagem do metabolismo a nível pulmonar, mas não tem como negar que o maior órgão metabolizador, digamos, do nosso corpo é o fígado. E o metabolismo que vai preparar esse fármaco, digamos, para poder ser excretado, ele pode passar por duas fases. Mas lembrando, pessoal, que a gente tem fase 1 e fase 2, isso é uma questão didática apenas. Porque o fármaco ele pode ser eliminado, ou seja, ser excretado do corpo sem sofrer metabolismo algum, ou seja, sem passar por fígado, por fase 1, por fase 2, ele pode ser excretado exatamente da forma que ele entrou. Um fármaco ele pode sofrer apenas metabolismo de fase 1 no fígado, pode sofrer apenas metabolismo de fase 2 no fígado, ou ou ele pode sofrer as duas fases de metabolismo no fígado, certo? E o que diferencia essa fase 1 e fase 2? Bom, a fase 1 vai falar pra gente de um fármaco, de reações químicas. Basicamente, fármaco que ele vai sofrer oxidorredução, oxidação, hidroxilação, vai sofrer reações químicas, certo? Principalmente, qual reação química que o fármaco vai sofrer aqui? Oxidorredução. E quem são os principais responsáveis por fazer oxidorredução no fígado? Uma família
de citocromos, que é o CYP450, óxido reduction. E aqui tem que destacar muito os citocromos, porque não são apenas os citocromos que fazem essa oxidorredução a nível do fígado, mas são os principais. Da mesma forma que eu falei que o fígado não é o único órgão metabolizador, mas ele é o principal, é a mesma coisa aqui. Quando a gente falar de reações de oxidorredução a nível do fígado, a gente vai estar falando que o principal óxido redutor, digamos, seria a família dos citocromos, que seriam o CYP450. Esse é o nome da família. Depois a gente vai ter, com certeza, como integrantes da família, por exemplo, CYP3A4, que é muito interessante conhecer ele, porque ele também é um dos mais conhecidos, o mais utilizado pelos fármacos para se metabolizar. Depois a gente tem CYP2D6, tem CYP2E1, aqui faltou um P, 2C19, enfim, a gente tem uma família muito grande de citocromos, certo? Bom, continuando. E a fase 2? O que significa a fase 2? A fase 2 é conjugação. O que significa conjugar? Um cônjuge, quando você tem um cônjuge, você tem um parceiro, você tem alguém que está ali com você. Então a conjugação, pensem que é algo que a gente vai pegar uma molécula e vai unir com outra. A gente vai formar um parzinho, vai formar um casalzinho de moléculas. Então essa molécula vai ficar maior, certo? A conjugação é basicamente com isso. Agora, com o que a gente pode conjugar um fármaco? Pode ser com ácido glucurônico, pode ser com ácido glutâmico, pode ser com uma própria glutamina, qualquer molécula que a gente possa se unir, certo? Então, o que o metabolismo, na verdade, essa transformação, ela fez com o nosso fármaco? Lembra que lá na absorção a gente falou que o fármaco ele precisa ter alta lipossolubilidade, baixo tamanho molecular e não pode ter carga? Aqui é todo o contrário. Porque um fármaco, quando ele sofre uma reação de oxidorredução, por exemplo, ele acaba ficando com carga, ele acaba se ionizando, digamos. Então já vai ser mais difícil essa absorção e esse fármaco voltar para a corrente sanguínea, certo? Ele já vai caminhar para a excreção. E no caso, se a gente conjuga a molécula de um fármaco, concorda que como conjugar é unir duas coisas, vocês concordam comigo que essa molécula vai ficar maior. Então, com um aumento desse tamanho molecular, a gente vai ter uma molécula maior e não vai conseguir absorver de volta. E esse é um ponto positivo, porque justamente a gente está fazendo essa transformação em tudo isso que a gente estava falando até agora para o fármaco ser excretado. Então, a gente não quer que ele volte para a nossa corrente sanguínea, certo? Bom, o último passo da farmacocinética, o que seria? A excreção. A excreção é o que? Justamente essa saída do fármaco no corpo. Pessoal, não sei como que seria tomado com vocês, até porque, como eu falei, isso é um conceitinho muito básico, mas só para vocês terem um pouco mais de clareza, talvez, quando forem falar disso, excreção não é o mesmo que eliminação. A eliminação, em farmacologia, a gente fala que é o metabolismo mais a excreção. Isso se chama eliminação. Certo? Porque o metabolismo a gente pode acabar tendo uma excreção ali pelo fígado por conta da bilis, mas enfim, só para ter em claro que são palavras muito parecidas ou que a gente associa muito facilmente a excreção da eliminação, mas na verdade são coisas diferentes, certo? E a excreção, então, o que é? É justamente a saída, essa retirada, essa expulsão do fármaco do nosso corpo, certo? Quais são os principais órgãos excretores? Principalmente o rim. Mas aqui eu coloquei para vocês também o fígado, porque os dois estão ali de mão dadas, certo? E em relação à importância na excreção de um fármaco, justamente pelo fígado, por conta da bilis, a bilis depois é para fezes. Então, quando a gente falar que um fármaco ele tem excreção por fezes ou excreção fecal, a gente vai estar falando, na verdade, porque seria como se fosse uma excreção a partir do fígado, ou seja, uma excreção hepática, certo? E aqui, para fechar o conceito, a nível de rim, a gente vai ter três mecanismos, três coisas que podem acontecer com o fármaco. Pode sofrer uma filtração glomerular, ou seja, esse fármaco estava em corrente sanguínea, na hora da filtração glomerular esse fármaco passou para os túbulos, né, do rim e vai ser excretado. Pode sofrer uma secreção tubular. O que é isso? Esse fármaco ele vai ser utilizar, digamos, um transporte ativo e vai fazer com que esse fármaco vá para a luz tubular também. Ou pode sofrer um processo de reabsorção que não é o mais buscado, porque a gente quer que o fármaco se elimine,
mas se caso o fármaco sofrer uma reabsorção, ele volta para a corrente sanguínea e pode continuar atuando no nosso corpo, certo? Bom, de farmacocinética, o que eu queria relembrar alguns pontos com vocês eram basicamente esses. De novo, volto a repetir, se tiver alguma dúvida em relação à farmacocinética, por favor, entre em contato comigo, não tem problema nenhum. Vocês vão ter o acesso ao meu WhatsApp, a qualquer forma de me comunicar, vocês podem me mandar mensagem, certo? Que o antes possível que eu puder responder, eu vou estar respondendo cada um de vocês. Bom, agora aqui, como eu falei, passamos para outro tema. Farmacodinâmica. Bom, farmacodinâmica, o que a gente vai falar? Como a gente falou, a farmacocinética era o movimento do fármaco pelo nosso corpo. Então era tudo que o nosso corpo fazia com o fármaco, desde que ele entrava até que ele ia embora, certo? No caso da farmacodinâmica, vamos dividir a palavra de novo. Dinâmica vem de dinamismo, uma interação, algo mais dinâmico que a gente tem, certo? Então a interação que esse fármaco vai ter com o nosso corpo, ou seja, o que esse fármaco vai gerar no nosso corpo. Então por isso que tem a frasezinha aqui, que é tudo que o fármaco faz com o corpo, que era diferente de farmacocinética, que é tudo que o corpo faz com o fármaco, certo? Bom, falando de farmacodinâmica, a gente também tem alguns conceitos que a gente precisa falar a respeito, e alguns deles estão aqui. Bom, começando com mecanismo de ação. O que significa mecanismo de ação? O mecanismo de ação vai falar para a gente por qual mecanismo, ou seja, de que forma o fármaco vai gerar a resposta que ele vai gerar no nosso corpo, a resposta esperada. Então aqui o que vocês têm que responder de pergunta quando falarem qual é o mecanismo de ação da aspirina, por exemplo? É você responder como. Ou seja, como a aspirina gera a resposta dela, o que ela faz no nosso corpo, através do que, como que ela gera a resposta antifebril, enfim, toda a resposta que a gente pode ter de um determinado fármaco, como ele gera tudo isso, certo? E aqui a gente pode dividir o mecanismo de ação em alguns pontos. A gente pode ter fármacos de ação específica ou de ação inespecífica. O que significa isso? Um fármaco de ação específica é um fármaco que vai atuar especificamente em algum receptor, em algum canal, ou seja, a gente conhece muito bem, a gente sabe exatamente onde esse fármaco vai atuar e como ele vai gerar essa resposta, ou seja, a gente sabe exatamente o mecanismo de ação dele. Da ação inespecífica, eu vou usar um exemplo para poder explicar para vocês. O que é ação inespecífica? É um fármaco, por exemplo, um sal de frutas, um antiácido, o eno, por exemplo, que a gente toma ele, o que ele vai fazer? Ele chega no estômago e vai neutralizar, porque ele é uma base que a gente tomou para neutralizar o pH do estômago. Então, na verdade, esse fármaco ele não tem uma ação específica, ele não vai atuar em um receptor específico, como era, por exemplo, o que eu já comentei com vocês hoje do omeprazol, que era um inibidor da bomba de prótons. No caso, o omeprazol ele tem uma ação específica, ou seja, onde ele vai atuar? Ele vai atuar na bomba de prótons, que vai diminuir a secreção de prótons para a luz e vai diminuir dessa forma a produção de ácido clorídrico. A gente conhece, é uma ação específica, é dessa forma que vai gerar essa resposta. Agora, a ação inespecífica, o antiácido ele vai ali neutralizar o pH, mas ele não atua em um canal, em uma bomba, em nenhum receptor específico, certo? Por isso que é uma ação inespecífica. Agora, dividindo a ação específica, a gente pode dividir em ação direta ou indireta. Por quê? Um fármaco que tem uma ação direta, ele vai atuar diretamente em algum receptor daquele sistema. E de fármacos de ação específica, porém ação indireta, são fármacos que vão atuar indiretamente em determinado sistema. Vou colocar um exemplo para vocês aqui de sistema nervoso simpático. Se a gente administra para um paciente adrenalina, essa adrenalina vai ter uma ação direta, porque vai atuar em receptores adrenérgicos, que poderiam ser alfa 1, alfa 2, beta 1, 2 ou 3, certo? E de ação indireta, por exemplo, se a gente falando de sistema nervoso parasimpático, a gente tem alguns fármacos que eles atuam inibindo a acetilcolinesterasa, que a acetilcolinesterase é uma enzima que degrada a acetilcolina. Enfim, essa ação indireta não atua em um receptor colinérgico, um receptor muscarínico ou nicotínico, e sim vai atuar indiretamente nesse sistema colinérgico, que ele vai fazer a inibição de uma enzima, certo? Então, a ação indireta é atuando em alguma enzima ou em algum
algum passo da formação de algum neurotransmissor, mas não vai ser diretamente no receptor, como no exemplo que eu estou dando para vocês do sistema parasimpático, certo? Bom, falando em relação a interações que a gente pode ter dentro da farmacodinâmica, que isso, pessoal, é muito importante. A gente precisa conhecer muito bem as interações que a gente pode ter de um fármaco com o outro, para a gente poder saber se a gente pode administrar os dois juntos. Se a gente administrar os dois juntos, a gente tem que diminuir a doses ou não. Então a gente precisa entender muito bem, porque muitas vezes as interações, como os sinergismos que a gente vai ver agora, eles são benéficos. A gente tem que usar essa ferramenta depois, mais pra frente, para poder ter uma melhora do paciente, certo? Os sinergismos que a gente tem, o que significa sinergismo? Sinergismo significa atuar em conjunto e a gente sempre busca, obviamente, uma resposta benéfica e não ter uma resposta conjunta para gerar algo ruim para o paciente, certo? No caso do sinergismo, a gente pode ter de dois tipos, como são o sinergismo de suma ou de potenciação. Quando a gente fala que fármacos eles têm um sinergismo de suma, a gente está falando de dois fármacos com o mesmo mecanismo de ação que não vai aumentar a resposta de cada um por separado. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro de uma classe de fármacos que chama AINES, a gente tem, por exemplo, a aspirina e a dipirona. Vamos supor. A gente tem um paciente que ele está com febre alta e a gente quer indicar aspirina e dipirona para o paciente, os dois juntos. Por que a gente daria os dois, sendo que eles participam na mesma classe, eles têm o mesmo mecanismo de ação, ou seja, eles atuam da mesma forma no nosso corpo? Justamente porque a gente tem dois fármacos que têm um pouco de ação diferente, porque a aspirina, por exemplo, ela não é tão boa antipirética, que antipirética é baixar a febre basicamente, como a dipirona, mas ela ajuda, por exemplo, numa inflamação. Então seria interessante ter as duas juntas. E o que isso me traz de benefício? Por que eu daria as duas junto? Porque a gente pode usar menor doses de cada uma, certo? Então a gente evita alguns efeitos adversos que pode me trazer a dipirona ou a aspirina, certo? E o sinergismo de potenciação, a gente já tem mecanismos de ação diferentes, dessa forma a gente gera uma potenciação da resposta. Por exemplo, de novo, a gente vai usar o exemplo de um AINES. Por exemplo, paracetamol. Ou não, melhor, ibuprofeno. Que ele pode ser usado como analgésico, certo? Só que tem uma outra classe de fármacos que é analgésico, que são os opioides. Muitas vezes a gente tem formulação de opioides junto com o paracetamol, por exemplo, que também é a mesma classe de AINES, que também é um analgésico, só que eles pertencem a classes diferentes. Então eles têm um mecanismo de ação diferente. Por exemplo, o paracetamol com um tramadol, que é um opioide, certo? E dessa forma, por que me interessa esse sinergismo? Porque além de eu poder usar doses menores de cada um, eu consigo atingir uma resposta maior, porque eu vou estar atacando basicamente a dor por dois lados diferentes. Porque o paracetamol vai inibir a COX e a COX ela produz prostaglandinas que vão me favorecer a dor. E os opioides eles me inibem basicamente a nível do sistema nervoso central. Então a gente não consegue o cérebro não recebe essa informação dolorosa, ou seja, ele não consegue responder à dor porque não chega essa informação. Então são dois mecanismos de ação diferentes. Isso basicamente é sinergismo. Então, sinergismo de suma, só para deixar escrito aqui para vocês. Sinergismo de suma, a gente tem igual mecanismo de ação e a resposta vai ser igual. Ou seja, a gente não tem um aumento da resposta se a gente comparar um fármaco separado do outro, certo? O de potenciação, a gente vai ter mecanismos de ação diferentes, então diferente mecanismo de ação, e a gente tem um aumento da resposta. Aqui é igual resposta, certo? Bom, passando a alguns outros conceitos. O que significa afinidade? Afinidade é uma característica de um fármaco, não de um receptor, certo? Por quê? A afinidade é o fármaco falar assim, bom, eu sou muito afim daquele receptor. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um fármaco que chama salbutamol, que geralmente é usado em puffs, ou seja, inalatório, para pacientes com asma. O salbutamol ele é um agonista beta 2,
Ou seja, ele é específico de um receptor beta-2 adrenérgico, ou seja, ele vai atuar apenas em beta-2, certo? Então ele tem alta afinidade, ele consegue falar assim, eu sou muito afim, eu gosto, eu só vou me unir ao receptor beta-2, que é diferente de especificidade. A especificidade diz a respeito do receptor, é a capacidade que o receptor tem de falar assim, esse cara não é pra mim. Ou seja, por exemplo, chega um salbutamol e chega, não sei, uma aspirina. O receptor da beta-2 vai saber, bom, esse salbutamol serve pra mim, a aspirina não. Então a afinidade, a capacidade que o receptor tem, que o fármaco tem de se unir ao seu receptor, e a especificidade, a capacidade que o receptor tem de discriminar qual molécula, ou seja, qual fármaco serve para ele ou não. Certo? Bom, passando a outro conceito, eficácia e potência. Quando a gente falar de eficácia, pessoal, a gente está falando basicamente de resposta. Ou seja, o quanto eficaz esse fármaco é, nos fala de quanto de resposta ele consegue gerar. Um fármaco mais eficaz, ele consegue gerar uma resposta maior do que o outro que é menos eficaz, certo? Agora, em relação à potência. Aqui eu vou tentar fazer uma analogia que eu acho que vai servir para vocês. Quando a gente fala de um carro potente, do que a gente está falando? Que a gente precisa de menos tempo para poder percorrer uma maior distância do que um carro menos potente. Então a potência a gente fala de quanto a gente precisar de menos concentração de um fármaco para poder gerar a resposta máxima que esse fármaco consegue gerar, certo? Então um fármaco potente fala de um fármaco que a baixas doses consegue gerar uma resposta muito legal, certo? Bom, passando para um último conceito antes da gente falar de receptores, atividade intrínseca. O que é a atividade intrínseca de um fármaco? Atividade, ou seja, o que esse fármaco vai gerar, e intrínseca dentro, ou seja, é próprio dele. Um fármaco ele pode ter, ou melhor, ele pode ser um agonista total. O que isso significa? Que ele gera 100% de resposta, ou seja, pessoal, uma coisa que eu me esqueci de falar desde o começo da aula para vocês, vocês vão me ouvir repetindo isso muito provavelmente durante todo o ano. Que é o seguinte, os fármacos, as drogas que a gente toma, não atuam em algo que não existe no nosso sistema fisiológico. Então, não existe um fármaco que ele vai criar algo. Por isso que eu falo que fármaco é basicamente fisiologia, ou melhor, terapêutica é fisiologia com nome de remédio. E depois a gente ajusta um pouquinho em relação às doses. Mas para você entender como o fármaco atua, que efeitos adversos ele pode gerar, é pura fisiologia, porque todo fármaco atua dentro de um sistema fisiológico já existente. Então, o agonista total é um fármaco ou uma droga que vai gerar 100%, ou seja, ele estimula ao 100% um sistema fisiológico que ele está feito, ou seja, que ele está desenhado para poder atuar. E quando a gente fala de atividade intrínseca a gente pode chamar de alfa. Eu falo isso para vocês, pessoal, porque muitas vezes se alguém tiver o costume de ler um paper, estudos que vão saindo, geralmente eles podem colocar em relação, não se falar atividade intrínseca ou falar que um fármaco é um agonista total ou, como a gente já vai ver, parcial, só colocar alfa igual a um valor. Se um agonista total, a gente fala que o alfa é igual a 1, ou seja, a atividade intrínseca dele é 1. O que significa esse 1? 100%, certo? A gente pode ter agonistas parciais. Um agonista parcial ele vai ter um alfa entre 0 e 1, ou seja, ele pode gerar desde 0,00001% de resposta até 99,999999% de resposta. Ele só não pode não gerar resposta alguma, ou seja, ele só não pode não ativar o sistema fisiológico e também não pode ativar o 100%. Porque se for a 100% é um agonista total. E por que não 0? Porque o 0 a gente fala que são os antagonistas. O que significa antagonista? Os antagonistas, o que eles vão fazer? Eles vão se unir ao receptor, ou seja, eles vão interagir nesse sistema fisiológico, mas o que eles vão fazer? Manter no estado basal. Ou seja, ele não vai gerar nenhuma resposta positiva, nenhuma resposta negativa. Simplesmente vai deixar ali no estado neutro, certo? E qual que atividade intrínseca que gera então uma resposta negativa, ou seja, contrária ao que o sistema fisiológico deveria fazer? São os agonistas inversos. Que aqui a gente diria que eles têm um alfa igual
a menos 1, certo? Bom, passando ao último conceito e depois vocês já ficam livres de mim, que seria receptores. Pessoal, receptores é muito importante, porque eu não diria 100%, mas pelo menos um 90% dos fármacos que a gente vai ver ao decorrer de todo o ano vão atuar em receptores que podem ser de membrana, desses de membrana podem ser canais iônicos, pode ser por transporte ativo, acoplados à proteína G ou ligados à quinasa, ou podem ser receptores intracelulares. Então assim, pessoal, Ai, peraí, minha caneta foi pro chão. Bom, então os receptores são muito importantes. Até porque se a gente sabe muito bem o receptor ou tem uma ideia muito interessante, sabe bem como cada receptor atua, isso ajuda muito depois a gente pensar ao efeito esperado, ao efeito terapêutico de um fármaco, certo? Bom, então vamos lá. Os receptores, eles podem ser de membrana, e dentro de um receptor de membrana ele pode ser de que tipo? Canal iônico, pode ser por transporte ativo, pode ser acoplado à proteína G, ou pode ser ligado à quinasa, certo? Dentro dos canais iônicos, a gente tem dois tipos de canais iônicos, que são associados à voltagem, certo? O que seria um canal associado à voltagem? Que a partir do momento que a gente tem, por exemplo, uma despolarização celular, ou seja, que a gente tem uma mudança na voltagem da membrana, esse canal iônico se abre e permite o passo de algumas moléculas, certo? Ou podem ser associados a ligandos, que na verdade vão ser canais iônicos. Pensem que é um tubinho fechado, um canal iônico, certo? No associado à voltagem, sofreu uma mudança na voltagem da membrana e esse canal se abriu e permitiu a passagem de alguma molécula. E os associados a ligandos, o que são? São esses canais também fechados, que ao se unir ao ligando se abrem e permitem a passagem de uma molécula, certo? Bom, associado à voltagem a gente pode ter, por exemplo, canais de cálcio. Associado a ligando a gente pode ter os canais de GABA, por exemplo. E depois de membrana, como segue? A gente tem de transporte ativo, que são as bombas. Um exemplo clássico de bomba, que a gente pode ter um fármaco que atua ali, como eu falei já umas 1000 vezes aqui nessa aula. Pode ser, por exemplo, o omeprazol, que é um IBP, que é o inibidor da bomba de prótons. Então, o que ele faz? Ele inibe a bomba... Perdão. Ele inibe a bomba que libera o próton para produzir o ácido clorídrico, certo? Depois a gente tem os receptores de membrana acoplados à proteína G. E aqui a gente tem que dividir em 3 ainda. Porque a gente tem proteína GS, proteína GQ e proteína GI. O que significa proteína GS? A proteína GS, ela basicamente o que vai fazer é me aumentar o AMP cíclico. E isso vai me atuar como segundo mensageiro que vai me ajudar na resposta intracelular da ativação desse receptor, certo? GQ, o que ele vai fazer? Ele me aumenta a concentração de cálcio intracelular, certo? E o S é de estimulatório, que é de quiescente, que não tem muita relação aqui, então por isso que eu não gosto de falar muito sobre ele, sobre o Q em si. E GI a gente fala que ele é inibitório. Ele vai inibir uma enzima de membrana que chama adenilato ciclasa. Ele vai inibir canais de cálcio, então a gente não tem o ingresso de cálcio intracelular. E aqui o aumento é de cálcio intracelular, certo? E ele é inibitório porque ele me abre canais de potássio. Perdão. E se vocês lembrarem lá de físio, se a gente tem uma entrada massiva de potássio, a gente tem alto potássio dentro da célula, a gente vai diminuir o potencial de membrana celular. Diminuindo o potencial de membrana celular, a gente fica mais longe do umbral para despolarizar uma célula, então a gente fica mais difícil de despolarizar, e se a gente fica mais difícil de despolarizar, a gente tem maior dificuldade de gerar uma resposta. Então a célula ela fica hiperpolarizada, na verdade, certo? Bom, e ligados a quinasas, a gente tem 2 exemplos que eu acho que são clássicos, que são do hormônio de crescimento, que tem um receptor ligado à quinasa, e o receptor de insulina. Que o receptor de insulina, a gente tem uma subunidade alfa e uma beta, e lembrem-se que receptores ligados à quinasa têm a capacidade de autofosforilar-se, principalmente o receptor de insulina, certo? Que é um receptor tirosin quinasa. Bom,
esse foi um resumão geral que eu gostaria que vocês tivessem um pouco em claro em relação a conceitos de farmacologia, para a gente poder entrar nesse ano de terapêutica muito bem. E, bom, pessoal, é isso. Deixo aqui com vocês essa aula experimental. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenham ficado a respeito ao curso ou à própria aula em si, se ficou alguma dúvida do que eu expliquei, se não entenderem alguma coisa, qualquer coisa que vocês precisarem falar, podem entrar em contato comigo. Vou estar à disposição de vocês. E é isso, pessoal. Um excelente ano para todo mundo. Sejam bem-vindos. Espero que fiquem conosco, né? Aqui na Medfácil, que é uma equipe muito boa, muito maravilhosa, com pessoas muito competentes. E é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero vocês na inscrição para a gente fazer um excelente quinto ano e aprender muito sobre terapêutica. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.